Sampaoli subiu o nível, hein, para a próxima terça-feira, falando desse Del Valle. Em aberto, Edu Panzi. Tá em aberto. O Atlético voltou vivo, mas o Del Valle sai de lá vivo também, né, cara? Você não existe vantagem de resultado pro confronto. Existe a vantagem do Atlético jogar em casa. Jogar diante do seu torcedor, no seu gramado, que é diferente. Mas vantagem de resultado, ela não existe porque ninguém ganhou, né? O jogo da ida. E rapidamente, o João falou da importância do torcedor para a semana que vem. Dá para antecipar, né? Sábado. Também. A torcida do Atlético precisa lotar a Arena MRV sábado. O jogo de sábado é tão ou mais importante do que o jogo da próxima semana, cara. Esse jogo contra o Ceará é uma final de campeonato, é um confronto diretaço na luta contra o rebaixamento. Então, que o torcedor entenda a sua importância nesses jogos e apoie também no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Sampaoli, voltando a falar do jogo contra o Del Valle, ele está certíssimo. Ele fala de planificar o jogo, pensar no que o adversário pode te trazer de dificuldade. E eu acho que teve muito disso no jogo lá do Equador. Eu sei que o torcedor, ele quer ver o ídolo em campo, ele quer ver as escolhas dele em campo. Eu sei que existem atletas que não estão bem, mas hoje, por exemplo, eu ouvi que Alonso, Arana, Gabriel Menino, Igor Gomes e Rony não podem vestir a camisa do Atlético. Se esses caras não vestirem mais a camisa do Atlético, vai virar um time de futsal. Porque aí não vai faltar elenco, vai faltar jogador. Não vai ter elenco. Esses caras precisam até o final do ano vestir a camisa do Atlético. Em determinado momento eles precisam ser titulares. Porque não tem como você jogar a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro só com 11. Há pouco tempo o Vitor Hugo também não podia vestir a camisa do Atlético. Sim. E hoje é um dos melhores jogadores. E hoje é um zagueiro que ninguém discute a titularidade dele, cara. Então, há pouco tempo o Bernard tinha que ir embora, que não tinha dado certo. E hoje é um titular absoluto desse time. Então, eu acho que tem que dar tempo, tem que entender a fase da temporada que nós estamos. Não é só o Atlético que está rodando elenco. Todas as equipes do futebol brasileiro estão tendo que rodar elenco, pelo menos as que estão em duas competições. Time que está jogando Libertadores, o Atlético que está jogando a Sul-Americana. Os da Copa do Brasil ganharam fôlego, porque a competição passou para depois do Campeonato Brasileiro. Porque se tivesse mantido a Copa do Brasil durante a disputa do Brasileirão, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Corinthians também estariam poupando e rodando elenco. Então é fundamental que o torcedor tenha o senso crítico, e isso é normal no clube grande, mas que ele entenda que nesse momento é melhor apoiar do que criticar. Principalmente um elenco que vive uma crise técnica. O Sampaoli tinha que ter começado o jogo ontem com o Dudu e com o Hulk. Com o Dudu eu acho que tinha que ter começado. Mas o meu papel como comentarista é, primeiro, trazer minha opinião. E antes da jornada a gente falou, eu começaria com o Dudu. Por isso que eu não fiz a crítica ao menino, porque antes da jornada eu entendi. Falei, opa, não vejo problema nenhum. Eu poderia ser incoerente, como tem um monte de gente, né? Que às 10h30 fala que tá ok o menino, às 10h31 foi um absurdo. E acha que o torcedor não percebe essas coisas, que o ouvinte, o telespectador, enfim. Mas em relação ao Dudu, eu tinha uma opinião contrária do Sampaoli, mas a minha função é tentar entender o que ele pensou. E o jogo foi me mostrando que o fato dele não ter iniciado com o Dudu foi pensando também em segurar, cara, entender que era um confronto, né, de 180 minutos. Não adianta você ir desembestado para cima para tentar construir uma vantagem, sendo que você pode correr o risco de dar a vantagem ao adversário. O Del Valle jogando em casa é muito forte. Na Sul-Americana ele venceu a maioria dos seus jogos. Na Libertadores ele venceu boa parte dos seus jogos como o mandante. E o Sampaoli, num primeiro momento, e é o que ele tem feito desde que chegou, vou garantir aqui que a minha defesa não sofra gols. Vou amarrar o jogo, e ele amarrou o jogo. Ele amarrou no meio de campo, ele não deu contra-ataque ao Del Valle. Não é a primeira vez, inclusive, não, né? Não. Algumas vezes, né? Ele tem amarrado o jogo mesmo. E no mata-mata, isso é inteligente. A partir do momento que ele percebeu que o Del Valle já não queria mais, ou não fazia questão de pressionar para buscar o segundo gol, e a gente percebeu isso na jornada, né? Falei isso com o Castro durante a jornada. Olha, o Del Valle me parece satisfeito com 1-0. Aí ele começa a mudar o time, colocar o Atlético mais ofensivo, e não só com peças, colocar o Atlético mais ofensivo como postura em campo. O Atlético adiantou a linha e foi jogar no campo de ataque. Empurrou o Del Valle lá para trás.
E aí entraram Dudu e Hulk perto do gol. Não justifica Dudu e Hulk entrarem longe do gol, principalmente o Hulk. O Dudu até vai. Mas o Hulk não justifica ficar jogando e marcando atrás da linha do meio de campo, longe do gol, para pegar essa bola, prender e sair correndo desembestado. E Dudu, Hulk, Bernard, esses caras jogando perto do gol, eles têm a capacidade de decidir. E eles decidiram nesse jogo algo que eles não vinham fazendo. Porque parece que tem que pôr o Dudu e Hulk, porque a temporada eles estão decidindo jogo após jogo. E não estavam. Não estavam decidindo jogo após jogo. Eu repito, eu teria começado com o Dudu. Mas eu busquei entender o porquê de não começar com o Dudu nesse jogo especificamente. Sábado é pros dois? Lá no Equador. Sábado é pros dois. Sábado é pros dois, pro Scarpa. Talvez pro Rony pelo lado do campo. E o Hulk como o comandante de ataque, o centroavante. Tira um zagueiro? Eu até acho que o Sampaoli... Tô pensando em característica, tá? Você tá falando, ontem a ideia era amarrar. Sábado eu acho que o Ceará vai tentar amarrar. Não, o Ceará vai amarrar. O estilo do Ceará jogando como visitante é esse. Linha baixa, bola quebrada para centroavante e explorar muito velocidade dos pontas. É isso que o Atlético vai encontrar. E já é uma prévia do que vai achar aqui na próxima semana. Contra o Del Valle, que tem essa característica. Um centroavante que sabe jogar de costas, protege muito bem a bola. 2 jogadores de lado de campo muito eficientes, um meia muito inteligente. Mas eu acho que o Sampaoli, ele pode rodar elenco no sábado, desde que mantenha um time forte. O que é rodar elenco no sábado? É ter o Hulk iniciando, é ter o Scarpa, que não joga no meio de semana, iniciando, é ter o Rony, por mais que o torcedor torça o nariz, mas é ter o Rony em campo, pelo lado, eu gostaria de ver, é o Dudu pela esquerda, é o Arana por dentro. Eu iniciaria com esses jogadores. Aí, o que eu faria? Do meio para trás, Fausto e Alexander. Talvez trazer o Franco para um lado direito. Eu abriria a mão de um dos 3 zagueiros para fazer uma linha de 4 jogadores. Mas não sei se o Sampaoli vai fazer isso. Se não fizer, também não acho nenhum absurdo, porque é uma convicção dele. De ter um zagueiro de sobra e tem dado certo. Os 3 zagueiros estão bem, né? Nesse momento. Estão muito bem. Juan, Vitor Hugo e o próprio Alonso também. E o 4º zagueiro está bem também, que é o Ivan Roman. Fez um grande clássico. Tá bem também. Então o Atlético hoje tem 4 zagueiros que estão performando, recuperados pelo técnico, tá? Recuperados pelo treinador. Então dá para montar um Atlético forte, com jogadores de qualidade. E eu vou repetir, Cirilo. A presença do torcedor sábado, ela é tão importante quanto a presença dele na próxima semana. O jogo de sábado contra o Ceará é uma decisão, é um mata-mata dentro do Brasileirão de 38 rodadas. Você, torcedor do Atlético, ainda está pensando se vai ou não, vá. Você vai fazer a diferença. Como é que você encara esse resultado conquistado pelo Atlético, em que pese o erro da arbitragem, em que pese também a altitude, né? Que não é aquela altitude boliviana, La Paz, El Alto. E o resultado é bom, um passe importante, né, João? Ô Cirilo, foi um resultado muito, mas muito bom para o Galo ontem por tudo que o Galo enfrentou. Primeiro, um adversário difícil. O Del Valle é um adversário difícil. O futebol equatoriano melhorou nos últimos anos e não tem sido fácil para ninguém ganhar lá. Segundo, um problema eterno para os times brasileiros quando vão à Bolívia, dependendo de alguns lugares da Colômbia e também no Equador, a altitude. Isso é sempre complicado e sempre um adversário a ser batido. Ontem o presidente do Atlético falava ao final do jogo das dificuldades para todo o elenco do Atlético. E o terceiro adversário, a arbitragem. Foi desastrosa a arbitragem ontem, Cirilo. Desastrosa. Não só pelo que aplicou com o lance de campo, mas pelo que aplicou, Cirilo, também com o VAR, com o mau uso do VAR. O Atlético foi garfado no jogo ontem. Aquele ali, o Cirilo, é o típico jogo que não errou a arbitragem. Não, foi garfado. O que aconteceu com o Atlético ontem foi garfo. Foi operado o Atlético no resultado ontem do jogo. Logo no início do jogo, pendurou um jogador, um zagueiro do Atlético para a partida inteira e podia ter sido desastroso para o Atlético ontem o erro da arbitragem, porque meteu um pênalti para o adversário no início do jogo e amarelou um zagueiro do Atlético. O Atlético teve a capacidade, teve a competência de segurar o jogo e de arrancar um empate que será muito importante para o jogo de volta. E aqui, Cirilo, temos que fazer um chamamento para o torcedor do Atlético, que, vamos dizer a verdade, tem sido influenciado negativamente contra o time nos últimos tempos, estão deixando a torcida do Atlético chata, o que a torcida do Atlético nunca foi, sempre foi uma torcida presente, participativa. O Atlético está vivendo a síndrome do time que ganha título no futebol brasileiro, né?
começa a ganhar título e a torcida, não, agora é tudo, nasci para vencer, nunca vou perder. Isso nunca foi o espírito da torcida do Atlético. A torcida do Atlético sempre foi uma torcida que apoiou o time incondicionalmente, esteve ao lado do time incondicionalmente. E o Atlético precisa dessa torcida com esse espírito para buscar a vaga na final da Sul-Americana. Uma torcida que lote a Arena MRV para empurrar o time, para ajudar o time, não só para cobrar o time com a chatice de alguns que a gente vê nas redes sociais, inclusive de maneira orquestrada ultimamente, como a gente tem visto. O Atlético precisa da sua torcida jogando ao lado do time na semana que vem para buscar a classificação, Cirilo. O Atlético está a 2 jogos de uma final sul-americana, 2 jogos de um título e 2 jogos da Copa Libertadores. No Brasileiro são 38 rodadas para buscar o título ou para buscar a vaga. Na Copa do Brasil são confrontos muito mais duros. Qualquer time da ponta do futebol brasileiro é muito mais duro do que os adversários que o Atlético tem no caminho dele na Sul-Americana. Então que a torcida do Atlético assimile isso, abrace isso e entenda. Tem que jogar uma decisão que vale muito para o Atlético para conquistar um título sul-americano e vale muito para o Atlético para voltar à Copa Libertadores. O Atlético precisa da sua torcida. É clima de decisão, é entender que vale título. O elenco tá ruim, tem erro, tem problema, quer mais investimento, beleza, tudo bem. Mas agora é a hora de abraçar o time para voltar à Libertadores e a ganhar um título. É isso que o Atlético precisa no momento e espero que seja esse o ambiente, o clima criado para a semana que vem no jogo da Arena MRV, viu, Cirilo? Agora, só uma questão, porque eu acho que é esquecimento mesmo da galera, porque São Paulo esteve no Atlético em 2020 e retorna agora. Gente, uma característica que o São Paulo sempre teve é armar o time de acordo com o adversário e é jogo a jogo. A turma esquece. E não é questão de estar certo ou errado, é o estilo dele. Então, os mesmos que apoiaram a vinda do Sampaoli agora ficam reclamando porque ele mexe na escalação de um jogo para o outro. Vamos lembrar aqui, esse é o Sampaoli. Diferente de outros treinadores que preferem adotar um time titular e manter esse time. Não tem o certo e o errado. Não, são escolhas. E a gente pode discordar ou não, né, das escolhas do Sampaoli. Eu vi muita gente crucificando o Sampaoli porque não dá para o Hulk ser reserva do time. E nesse momento, para mim, dá. Porque o Hulk não estava entregando. Não é uma questão de comparar quem é melhor, se é o Hulk ou se é o Rony. Isso não tem nem discussão. A questão é o momento que cada um entrega de acordo com a proposta do jogo. É uma proposta hoje do Sampaoli que é até mais de um time mais reativo, de se defender mais. Você vai ficar colocando o Hulk para ficar correndo atrás de zagueiro, marcação, ou é melhor ter o Rony nesse sentido? Agora, se o Hulk começar a dar resposta positiva à medida que ele for entrando, igual no jogo de ontem, é lógico que o Sampaoli é interessado em ter o Hulk de volta. Porque aí sim vale a pena, talvez você tenha um jogador que entrega menos sem a bola, que é o caso do Hulk, mas que te entrega gols, assistências. Aí a balança, ela pesa muito mais a favor do Hulk, se ele voltar a jogar em alto nível, porque a capacidade dele é indiscutível. Então, gente, o Sampaoli é isso. O jogo contra o Ceará e o jogo contra o Del Valle, eu apoio força máxima, acho que tem que ser isso. Mas eu duvido que a escalação vai ser a mesma. Aliás, não vai ser a mesma, porque o Scarpa já não pode jogar terça-feira, mas... Vai ter alguma mudança ou outra, porque faz parte do estilo Sampaoli. Normal, normalíssimo. Ô João, para fechar esse bloco do Galo, muito se falou do Hulk ao longo da semana. Ele foi decisivo mais uma vez. Como é que você acha que o Sampaoli, nessa discussão proposta há pouco pelo Edu, como é que pode aproveitar nomes como o Hulk, o próprio Dudu também, né, que esteve começando no banco nesse desafio de ontem. Sei que fala em nome da 7K, João. Uma noite de dar esperança para o torcedor do Atlético, né, Cirilo? Primeiro pelo Hulk, eu quero falar primeiro sobre ele. O Atlético tem que ter a inteligência de entender que o Hulk não é mais um jogador para jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. O Hulk tem que ser utilizado de maneira artesanal, de maneira homeopática. É o sniper do Atlético. É usar o cara na hora certa, do jeito certo, no jogo certo. O Hulk não é mais um garoto, por mais que ele se cuide muito bem, seja um exemplo de atleta, 40 anos pesa para qualquer atleta. Então, ao invés de usar o Hulk mais ou menos toda quarta e todo domingo, guarda o Hulk para o jogo certo na semana, para o momento certo, para jogar os 45 minutos que ele pode ser mais decisivo, para jogar os 30 minutos onde ele pode ser mais decisivo. E o Hulk, com 45 minutos por jogo, ou com
um jogo por semana, ele tende a ser muito mais decisivo do que o Rony jogando a semana inteira, por exemplo. Eu prefiro o Hulk bem fisicamente, 45 minutos, do que o Rony não jogando nada 90 minutos todo jogo. Então, o Atlético tem que ter a inteligência de usar um patrimônio, um ativo que tem, que é o Hulk, da maneira certa, na hora certa, nos jogos certos. E se fizer isso, ele pode ser fundamental para o título da Sul-Americana e ele pode ser fundamental para a temporada do ano que vem. Porque o Hulk é muito bom jogador. Como gosta de dizer o Caixa, joga muito o tal do Hulk. Né? Agora, é utilizar o cara, Cirilo, da maneira inteligente, da maneira mais correta, homeopaticamente, no jogo certo, durante o tempo certo. E eu acho que o Sampaoli tem capacidade de fazer isso. Sobre o Dudu, é um jogador que está sendo resgatado. E aí eu prefiro que o Atlético tente resgatar o Dudu do que continue insistindo com o Júnior Santos e com o Rony, que não estão jogando nada. Fala pessoal, passando aqui rápido só para lembrar vocês de não esquecer de deixar aquele like, tá bom? Antes de sair do vídeo, para dar aquela fortalecida do canal. A gente precisa muito dessa força de vocês aí, tá bom? Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo, muito bem-vindo, faça parte da massa, junte-se a nós se inscrevendo no canal e também não esquecendo de ativar o sininho de notificações, porque todo dia aqui tem notícia do Galão, entendeu? Toda vez que nós lançamos um vídeo aqui no canal, serão avisados. Valeu, tamo junto, até a próxima, valeu!